muito bem-vindo a mais um culto aqui na nossa igreja, a primeira igreja batista em Vila Pedroso. Nós estamos em clima de festa, porque esse é o mês da juventude e hoje é o Dia dos Pais. E em nome de toda a igreja, nós queremos parabenizar todos os pais pelo dia de hoje. Vocês são realmente muito importantes para nós, que Deus te abençoe. Vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. O Senhor é realmente o nosso provedor, o nosso abençoador, e nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Abençoe os pais, Senhor, no dia de hoje, que estamos comemorando o Dia dos Pais. Abençoe, Pai. Abençoe, Senhor, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor, e esteja com eles para onde quer que eles estejam, Pai. Abençoe o culto, receba, Senhor, o teu trono de graça, Senhor, nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Cante conosco, declare agora as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Bata a palma junto conosco se você se sentir à vontade. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Te exaltarão de geração em geração.
palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E que através dessa canção você reflita e você venha de encontro ao Senhor, porque uma vez que nós entramos de encontro ao Senhor, nós nunca saímos da mesma maneira. Meu pecado se foi lavado pelo sangue. Não vivo mais na dor, sou redimido pela graça. Encontrei-me em ti, Senhor. Como filho me levanto com minha cruz e vou em Cristo. Enche-me com teu fogo, Espírito, meu coração é teu. Encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, Senhor. Encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, de escravo a libertado, era cego e hoje vejo. Encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, Senhor. Era órfão e hoje reino, na mentira não mais vivo. Encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, Senhor. Encontrei-me em ti, encontrei-me em ti, Senhor. Vamos ouvir agora o recado que Deus tem aos nossos corações através da mensagem do pastor Glauco. Graças a Deus pela palavra abençoadora de louvor que podemos cantar. Hoje é o Dia dos Pais. Estamos felizes em comemorarmos juntos esse dia tão maravilhoso, tão bonito, não é isso? E também com o mês da mocidade, nossos jovens, a alegria da igreja, a força da igreja, a força jovem que nós temos aqui em nossa igreja. O texto que eu quero compartilhar hoje, no Dia dos Pais, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O tema dessa passagem aqui na Bíblia é a parábola do filho pródigo. Mas, como nós vemos aqui na palavra, deveria ser a parábola do pai amoroso. Mas o texto diz assim, a partir do verso 11, que um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo procurou o pai e pediu a ele a sua herança antecipada.
antecipada. O pai, então, ele fez a partilha lá dos seus bens e deu para o seu filho em dinheiro aquilo que lhe cabia, 1/3 de toda a herança. Diz o texto, no verso 13, que ele deixou a casa do pai com aquele dinheiro e foi para uma terra longínqua e ali gastou todo o seu dinheiro. E no momento difícil que diz, onde havia fome naquela localidade, naquele lugar, ele teve tanta fome e o único emprego que ele conseguiu foi em um chiqueiro. Ele alimentava os porcos e ele, vendo a comida dos porcos, ele desejava se alimentar, comer daquela comida. Quando diz o verso de número 17, ele parou, olhou para dentro de si e se auto-questionou: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra Deus e pequei perante o Senhor. Já não sou digno de chamado ser teu filho. Dê-me um emprego, meu pai, como um de seus empregados. E diz a Bíblia que ele levantou-se e ele foi para o encontro do seu pai, no verso 20. E o seu pai, de longe, vendo o seu filho, movendo de íntima compaixão, correu ao seu alcance, o beijou e ele se lançou ao seu pescoço, ambos se abraçaram. E o filho lhe disse aquilo que ele havia pensado: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, não sou chamado digno de ser chamado teu filho. O pai o interrompeu e disse: depressa, tragam depressa o melhor vestido para o meu filho, tragam-lhe um anel e coloquem em sua mão, e tragam uma sandália e calcem os seus pés, e trazei o bezerro preparado para a festa, matai-o e comemos e alegremo-nos. Verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Este episódio no Evangelho de Lucas, ele foi um médico companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo, escreveu o evangelho que leva o seu nome por volta do ano 61 a 64 da era cristã. Lucas era médico, ele era pesquisador, ele era historiador, ele conhecia muito aquela região, ele conhecia ali o mar Mediterrâneo, todas as cercanias do mar Mediterrâneo. Ele teve uma origem grega e ele é um profundo conhecedor da medicina. O Evangelho de Lucas nos traz Jesus operando, Jesus curando, e Lucas traz com propriedade acadêmica diagnóstico de todas aquelas pessoas que Jesus curava. Lucas então vai registrar esta parábola muito conhecida no mundo inteiro. O que o próprio texto nos diz: aquele filho, ele olhou para o seu pai e pediu a sua herança, o pai deu. E imagina o coração daquele pai, o filho foi embora e ele gastou todas as coisas. Eu não quero focar no filho, eu quero focar hoje no pai, na pessoa do pai. Muito embora essa palavra, as pessoas falam muito no filho, mas e o pai? O pai aqui é o centro. Vejamos algumas características daquele pai. Primeiro lugar, o coração partido de um pai. Verso de número 12. Então aquele moço pediu ao pai: dá-me a herança que me pertence. Um coração partido. Aquele pai certamente sofreu naquela hora. Ele sabia que o seu filho não estava tomando uma decisão certa, ele estava equivocado. Aquele coração daquele pai, ele viu o seu filho partir, ir embora, e também ficou com o seu coração partido. Ele cumpriu aquele pedido do filho porque era obrigação dele. Mas imagina só, um filho pedir ao pai o que lhe pertence de herança, e o pai sabendo que ele ia embora,
que ele ia partir, que ele ia deixar a sua casa. Aquele filho foi embora. E quando ele foi embora, meus amigos, minhas amigas, pais que estão nos ouvindo aqui, ele estava se distanciando fisicamente, emocionalmente, socialmente, psicologicamente, também do ponto de vista espiritual. Ele estava deixando o seu pai com aquele coração partido. Como deve ser triste quando um pai vê o seu filho ir embora. Como é triste quando um pai vê o seu próprio filho tomando caminhos errôneos da vida. O pai sofre, certamente. E nesta noite, se você, pai, está me ouvindo e está passando por uma situação como esta, veio o seu filho ir embora, então é hora de você, pai, buscar a Deus, porque Deus vai fazer uma obra, Deus há de operar na vida desse filho e dessa filha que deixou o seu lar. Aquele coração daquele pai estava sofrendo, estava sangrando. Aquele pai não aguentava mais aquela situação, mas ele viu seu filho partir, ele viu seu filho ir embora, e com o filho, aquele filho levou também um pedaço do coração daquele homem, diz a palavra de Deus, um coração partido. Aquele rapaz, quando ele caiu por si, quando ele entendeu a situação que ele estava envolvido, ele se viu sem dinheiro. Diz a palavra que ele gastou todo o seu dinheiro na luxúria, nos prazeres do mundo, no pecado. Ele simplesmente ficou zerado, sem nada. Ele, quando gastou o seu dinheiro, ele também estava gastando a sua fé, ele estava gastando o coração daquele pai, ele estava gastando também a sua própria dignidade, ele gastou a sua herança. Aquele filho estava gastando muitas coisas além do dinheiro. Ele estava gastando a sua própria honra. O texto diz que ele, quando olhou para si, ele estava dentro de um chiqueiro. Havia tanta fome que ele estava querendo comer a comida que era dada para os porcos. Que tristeza, que situação daquele filho, daquela filha, quando se aparta do pai de forma rebelde, de forma errônea. Você, filho, que está me ouvindo nesta noite, ainda há tempo de você voltar para o seu pai, voltar para Deus. Há tempo de todos nós voltarmos e buscarmos a Deus. O coração daquele pai sofreu, o coração daquele pai ficou doído, o coração daquele pai não aguentava mais. Onde vem um outro ponto muito interessante. Primeiro, o coração partido, mas o verso de número 20 diz que aquele pai tinha um coração perdoador. O verso 20, quando o filho voltou para a casa do seu pai, diz o verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. Um coração perdoador. Imaginemos que toda tarde, todo final de expediente, aquele pai subia em cima de um monte, onde vinha a estrada da sua casa, da sua fazenda, e ele ficava observando se o filho estaria voltando para casa. O filho estaria voltando para o seu lar. Aquele pai, todas as tardes, ele estava lá aguardando o seu filho. Por quê? Porque ele tinha um coração de perdão. Meu amigo, minha amiga, sempre é hora de nós pedirmos perdão ao nosso Pai Celestial. Muito embora sejamos um filho rebelde, um filho que deixou a casa do pai, saibamos que Deus está com seus braços abertos. Na verdade, este pai aqui significa o Pai Celestial,
que aguarda por todos os filhos voltarem para casa. Talvez você esteja dizendo nesta hora: pastor, quando a igreja voltar a abrir as suas portas, quando voltar com as suas atividades, eu vou voltar para a casa do Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não precisa você esperar a igreja abrir as suas portas, aqui o templo, o prédio. Você aí nesta hora, você pode voltar agora para os braços do seu Pai Celestial. Ele é um Pai que perdoa, Ele é um Pai que te ama, assim como esse Pai desse filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Ainda que você seja um filho que esteja longe de Deus, gastando tudo, muito mais do que dinheiro, o Pai Celestial está com seus braços abertos para recebê-lo. Diz a Bíblia, em uma outra ocasião, que um jovem rico foi buscar a Jesus e perguntou para Jesus: bom mestre, o que é necessário que eu faça para ter vida eterna? E Jesus disse para ele: você precisa obedecer a Deus, cumprir os mandamentos, amar o próximo. E aquele jovem disse, entre estas outras coisas: todas estas coisas eu tenho feito desde a minha infância. E Jesus falou para aquele jovem rico: então falta para você algo. O que é? Vai, vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem, ao ver isto, ele ficou decepcionado, triste, deu as costas para Jesus e voltou para o seu mundo. Ele não quis abandonar as suas riquezas. Não quero que você faça isso, não é isso que eu estou dizendo, mas aquele jovem, ele não entendeu o que Jesus estava lhe dizendo. E os seus amigos, aquele homem, este filho que abandonou seu pai, ele tinha muitos amigos. Mas é interessante que quando acabou o seu dinheiro, acaba-se tudo também. Acaba o teto, acaba a comida, acaba os amigos. Muitos falsos amigos estão ao seu redor porque você está sustentando eles. Você tem o que dar para eles. Mas quando você precisar deles, será que eles vão lhe dar algo? O nosso Pai perdoador, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Deus é um Pai que te perdoa. Deus é um Pai que teve seu coração partido quando você o deixou. Talvez você seja uma ovelha perdida. Lembre que eu falei disso anteriormente? Um filho, uma filha perdida. E Deus quer trazer você de volta. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 10, nós vemos o verso-chave desse livro. Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Este alguém um dia era eu, este alguém hoje é você. E todo dia nós precisamos buscar a Deus, porque todo dia nós nos perdemos com os nossos afazeres, com o nosso ego, com as nossas vontades e deixamos Deus de lado, deixamos Deus de sobra. Aquele jovem, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu inclusive os seus amigos. Mas ele não havia perdido uma coisa: o seu próprio Pai perdoador. O pai teve o coração partido, o pai teve um coração perdoador. E quando aquele menino voltou, o pai teve um coração restaurador. O verso 22 e o verso 23, o filho foi até ele, o pai o beijou, o filho disse: pai, olha aí a atitude, ele pensou e fez. Entre nós pensarmos e fazermos, existe uma grande distância. Temos que, ao pensar, ao querer, efetuar aquilo. E ele conseguiu, ele quis e ele fez. Ele foi ao pai, disse: pai, eu pequei em primeiro lugar contra Deus e também contra o Senhor, meu pai. Eu já não mereço nem ser chamado de filho. Aquele pai o interrompeu: parem tudo. Chamou os seus criados, chamou os seus servos no verso 22 e pediu: trazem depressa o melhor vestido, trazem o anel
e trazem para ele sandálias, e ainda preparai aquele bezerro que estava sendo engordado para uma ocasião especial. E chegou ali a ocasião especial, o filho que voltou, matai-o, comamos e alegremo-nos. Um coração restaurador. 3 coisas aquele pai deu para o seu filho imediatamente. Lhe deu um vestido, uma roupa, que era sinal de honraria. Aquele jovem estava sendo honrado de novo. Jovem, Deus quer honrar você novamente. Estamos no mês da mocidade. Ele recebeu um vestido, uma roupa. Ele recebeu o anel que ele havia jogado fora. O anel era símbolo de autoridade. O anel era usado para selar cartas. Então ele estava recebendo o anel do pai novamente. Ele estava tendo a sua autoridade reconstituída, restaurada. E ele recebeu um par de sandálias, vamos assim dizer. Sandálias porque ele chegou lá descalço, e só os escravos andavam descalço. Os senhores, os donos de propriedades, eles andavam com sandálias, eles andavam calçados. Aquele jovem, ele quando deixou o seu pai, ele saiu rico e voltou pobre. Ele saiu arrogante e voltou humilde. Ele saiu com tudo e voltou sem nada. Mas ali havia um pai restaurador, lhe deu roupa, lhe deu honraria, lhe deu autoridade, lhe deu calçados, que ele não era um escravo, ele era o filho do pai. E Deus quer restaurar você também nesta noite, quer trazer para você todas estas coisas e muito mais do que você possa imaginar, a vida eterna em Cristo Jesus. O coração partido era um coração perdoador, era um coração restaurador, que por sua vez era um coração alegre, diz o verso 24. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O coração alegre daquele pai, que a essa altura era o coração de todos. A alegria voltou àquela casa. Aquele filho que estava perdido voltou para a casa do seu pai. A alegria voltou ali para aquela terra, para aquele senhor, para os criados. O coração alegre do pai. Eu conheci pessoas que já me disseram: pastor, eu moro com meus pais, mas eu estou a quilômetros de distância deles, moro debaixo do mesmo teto, mas não há empatia, não há amor, não há carinho, não há afeição entre os pais e os filhos. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Aquele filho, quando foi embora, deixou o coração do pai, mas ele voltou, o pai o perdoou, o pai o restaurou, e o pai também se alegrou com aquele filho. Mas lembre-se lá no início do texto, onde diz o verso de número 12, e certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais moço foi embora, o mais velho, ele ficou com o pai. Quando tudo isto aconteceu, esse filho mais velho não estava. Ele chegou depois e viu aquela festa. E quando viu aquela festa, ele perguntou: o que está acontecendo? É o seu irmão que voltou. Aquele filho, ele ficou indignado, porque o seu irmão havia levado a sua herança. Tá, tudo bem, era o dinheiro dele, mas gastou o trabalho do próprio pai. Ele não soube honrar. Aquele filho ficou indignado, porque nem um cabrito seu pai havia um dia matado para fazer uma festa para ele. Ou seja, ele trabalhava para o seu pai através de atos meritórios, ele queria um reconhecimento. Aquele outro filho, ele também estava longe do seu pai. Então nós temos o pai no meio e 2 filhos, um que foi embora fisicamente e emocionalmente, o outro estava lá na fazenda fisicamente, mas emocionalmente não estava apegado com o seu pai, que estava entre os 2 filhos. O pai o procurou e disse: meu filho, seu irmão voltou,
vamos nos alegrar. Aquele coração daquele pai era muito bom. O coração do nosso Pai Celestial era muito bom. Que triste para aquele pai, quando perdeu o seu filho, indo este primeiro filho embora. Ele foi lá, levou o seu dinheiro e gastou tudo no mundo. Ele perdeu o seu primeiro filho. E o segundo filho estava dentro de sua casa também. Mas ele também já tinha perdido esse segundo filho. Ele perdeu um filho quando este foi para o mundo. E o outro ele perdeu dentro de sua própria casa. Mas não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Antigamente os pais perdiam seus filhos quando eles saíam de casa. Hoje os pais estão perdendo seus filhos dentro de suas próprias casas, ou melhor, estão perdendo os seus filhos quando estes estão dentro de seus próprios quartos. Oh meu Deus! Que o Senhor salve o coração desse filho rebelde, que o Senhor abençoe este pai amoroso. E você, pai que está me ouvindo, nesse dia dos pais, tenha esperança em Deus, faça como esse pai aqui. Todos os dias ele esperava o retorno do seu filho, e Deus honrou aquele homem, e o seu filho voltou. Você, pai que está me ouvindo, você precisa, em primeiro lugar, voltar também para Deus. Todos vocês que estão me ouvindo, pais, mães, filhos, todos nós precisamos voltar para Deus. Volte para o Pai. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele quer restaurar, Ele quer se alegrar com você. Esta é a mensagem bíblica dessa noite, uma mensagem que o pastor Glauco está trazendo como meditação. Este Pai amoroso, um Pai bondoso, o coração de Pai. Foi este Pai que nós temos aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que possamos estar juntos no próximo domingo, em tantos quantos vierem em nossas vidas, e você seja esse filho que hoje está voltando para Deus, que hoje você esteja voltando para a casa do Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração através dessa mensagem que nós acabamos de ouvir, e que Ele fale ainda mais através dessa canção. Se entregue ao Senhor, feche os seus olhos, nós vamos cantar ao único, aquele que é digno de receber todo o nosso louvor e adoração. Poder
Eu quero orar por você nesse momento, você que está aí nos assistindo, em qualquer lugar, em qualquer situação, você que ouviu essa palavra do Pai amoroso, o coração de Pai, eu quero orar por todos vocês. Cantamos ao único Deus, ao único que pode fazer todas as coisas. Tá certo? Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, que é o Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe todos os pais que estejam nos ouvindo. Aqueles, Senhor Deus, que estarão ouvindo esta palavra em um determinado momento. Que o Senhor abençoe todos os pais, Senhor, traz ao coração deles esse renovo que o Senhor trouxe para este pai aqui da Bíblia, Senhor. Não sabemos o nome dele, nem o nome dos seus filhos, mas o Senhor o conhecia. O Senhor conhece todos que estão nos assistindo e participando do culto conosco. Senhor, restaura, perdoa. Senhor, traz alegria a este coração, que seja um coração novo, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queremos convidar você a, neste momento, assistir uma homenagem para os pais pelo Departamento de Programas Especiais da Igreja. Deus abençoe você, seja feliz, nós amamos você e que o Senhor os abençoe. Amém, Senhor.